Olá, peixes, tudo bem? A leitura de hoje é sobre o mês de maio, então vamos ver as principais energias, os principais acontecimentos e conselhos para este mês, para o seu signo. Bom, eu estou usando o tarô acástico, então a leitura ela pode ser um pouco mais intuitiva. Então vamos lá. Bom, aqui começa falando que o mês de maio será de diversidade para peixes, então podem ser diversidades de assuntos, de situações, enfim, no seu cotidiano acontecerão coisas distintas. E aqui também fala de um fechamento, algum ciclo está se fechando para peixes, inclusive veio a simbologia aqui da mudança de estação de primavera para outono, já estamos em outono, mas aqui significa que alguns piscianos estarão desabrochando numa fase primaveril, enquanto outros piscianos estarão numa fase mais outono, na sua personalidade, nas suas emoções, enfim, com uma energia mais de limpeza, mais de colocar coisas para fora, mais sensíveis, enquanto outros nessa fase primavera estarão se sentindo mais bonitos, com autoestima, né, esse desabrochar aqui de ideias, esse desabrochar até no físico, esse cuidado, essa beleza. Então, os piscianos estarão em estações diferentes, se sentindo de formas diferentes, então essa diversidade também fala disso. Os piscianos estarão em momentos diferentes, então não dá para colocar aqui na energia que para a maioria vai estar desse jeito ou daquele jeito, vai ter um mix aqui, mas é por causa dessas estações internas de peixes, né, uma fase primavera e uma fase outono aí, para os piscianos no geral. E alguns aí, eu acredito que a minoria pode sentir um pouco dessas 2 fases, mas ao menos não são fases, assim, muito 880 que eu já acho do verão e inverno. Essa etapa atual de peixes em maio, são fases muito próximas, muito parecidas e que você está trocando aos poucos, você está fechando o ciclo, mas aos poucos, não com grandes mudanças, com grandes impactos. São ajustes aqui que precisam acontecer, mas em várias áreas da sua vida, em vários pontos aí seus que você precisa melhorar, mas ajustes que você consegue fazer, que vai também automaticamente, vai natural, e não de uma forma muito, oposta, porque também acontece mudanças muito opostas, assim, quando a gente tem que mudar mesmo de ambiente, quando a gente tem que passar por mudanças, e no seu caso não é nesse sentido, peixes. É fechamento de ciclo sim, mas um fechamento indo para alguma coisa parecida, próxima. Você não está mudando de uma forma impactante, 360 graus. Você está passando apenas por ajustes aí. Bom, e agora olhando os principais acontecimentos, no mês de maio, vocês estarão mais ativos, trabalhando muito. Aqui tem uma energia muito madura com vocês, amadurecimento na parte profissional, na parte material, no financeiro. Aqui também emocional, vocês com um emocional muito bacana, muita maturidade emocional agora nessa etapa, e vocês estão de olho em alguma coisa, vocês estão focados em algo um pouco à frente aí, tem algum planejamento, e agora em maio tem uma fase aqui de começar a mexer com burocracia, começar a colocar a mão na massa, porque tem um começo aqui mais estruturado. Então é algum planejamento que já vem acontecendo, até tem essa energia que madura com vocês, então agora em maio já começa as bases aqui desse projeto, desse planejamento que vocês têm. Vem forte aqui também a energia de casal para o signo de peixes. Então tem uma energia aqui de uma pessoa que tem essa pegada pisciana, que tem essa energia emocional de água muito forte, e tem uma outra pessoa que tem uma energia mais passiva, mais prática, mas também com uma base muito parecida com peixes nessa etapa aí de vida que peixes está. Então é uma relação madura, são 2 pessoas que estão, vislumbrando coisas muito parecidas, mas aqui também fala muito de tem que avaliar, tem que ajustar algumas coisas, tem o ônus e o bônus. Então não é só sobre querer um relacionamento, não é sobre só fazer um relacionamento dar certo, é também ajustar essas 2 vidas, essas 2 vontades, esses 2 desejos.
Aqui pode ser também parcerias de outras áreas, parcerias de amizade, parcerias de trabalho. Então, mesmo que seja nessas outras áreas, é a mesma coisa, é o mesmo sentido. Então, vocês estão colocando muito o que os 2 querem, não é só sobre uma pessoa, porque aqui é um trabalho em conjunto, então tem que levar em conta as 2 partes para conseguir fazer algo dar certo e algo ser iniciado de fato, porque esse começo fala de um começo estruturado, fala de um começo real. Então, se é um começo aqui de relacionamento, vocês estão trabalhando para que isso de fato se formalize, isso vá tomando uma forma que vai ser bom para cada um, dentro do que vocês 2 querem, e tem essa pegada madura aí, então, não é brincadeira aqui, vocês estão levando tudo muito a sério. Se é um planejamento seu, por exemplo, aqui vem forte também a energia de moradia para vocês, peixes. Se é um investimento aqui em moradia, você não está fazendo isso sozinho. Você tem apoio, você tem investimento, você está pegando um empréstimo, um financiamento, então tem uma outra parte. Aí você está unindo a sua parte com outra parte que você precisa, ou você tem um sócio aqui num trabalho, enfim, então você está iniciando isso também com um apoio. Porque aqui, primeiro, acredito que você não conseguiria sozinho, você precisa de um apoio que seja financeiro ou até emocional, mas aí você consegue ver isso dando forma, você consegue ver isso sendo construído. E sozinho você não conseguiria construir isso, assim como um relacionamento amoroso, como uma amizade, sozinho você não consegue, você precisa do outro para essa troca acontecer e para algo de fato aqui surgir, nascer, emergir mesmo para a vida real. Aqui está falando muito de uma construção real. É muito interessante que mesmo você tendo uma energia mais emocional, você está num período mais terra, peixes. Então maio também, que tem essa energia terra forte de touro, vai te ajudar muito. Então essa energia taurina aqui vai te influenciar muito nesses seus projetos de fazer as coisas acontecer mesmo, a tirar os planos da gaveta, a sair da ilusão, a sair da fantasia e ir para o mundo real, e a viver as coisas mesmo na realidade, e esse que é o mais interessante da sua energia. De conselho aqui, fala para você se dedicar muito, é um período muito material para você, financeiro, vida real, então se dedique muito, trabalhe muito. Tem aqui também para alguns planos e projetos profissionais, então é um período de você se dedicar bastante, que você colherá frutos importantes aqui, e fala de 2 mundos. Como vem essas 2 personalidades, que pode significar 2 pessoas, um casal, enfim, essa parceria. Aqui fala de 2 mundos que estão se unindo para formar alguma coisa, mas aqui fala que tem que trabalhar nas bases. Vocês estão começando alguma coisa muito importante, como eu falei, você precisa desse apoio dessa pessoa, enfim, e ela também precisa de você, esse outro lado também precisa de você para isso acontecer, então é trabalhar nas bases, porque é a base aqui que é o tesouro da questão. Então tudo, permanece, peixes, pelas bases. Então não atropele fases, você está com uma estrutura e com uma energia muito madura, então você será mais consciente nesse mês, esse seu projeto, esse seu relacionamento, você vai começar ele do chão mesmo. Você não vai na fantasia, você não vai na ilusão, você vai começar pelas bases, pela estrutura, e você sabe que é isso que mantém tudo de pé. É isso que faz prosperar, é isso que faz dar certo num projeto de trabalho, num relacionamento, é das bases, é desses ajustes iniciais, é quando tudo já é conversado, quando a gente começa a planejar, quando a gente faz tudo certinho e organizado, tem mais chances de dar certo. E mesmo que, sei lá na frente não dê certo, ao menos você não tem tanta dor de cabeça, porque ele já está bem estruturado, já está bem organizado e é até mais fácil de finalizar e de terminar. Então, na sua energia, mesmo que você seja uma pessoa mais desorganizada, aqui vem uma bagunça organizada. Você está entendendo que você precisa colocar as coisas no lugar, principalmente quem está numa estação mais outono, de limpeza, de colocar coisas para fora, de sensibilidade, está entendendo que algumas coisas precisam ser mais organizadas, sim, porque uma bagunça, um excesso até de procrastinação, de começar uma coisa e não terminar, isso não te ajuda muito. Então, essa estrutura que você está mais consciente, mais madura,
está trazendo para você: "Olha, eu preciso começar e terminar alguma coisa, eu preciso me dispor, me dedicar, dar tempo ao tempo para que as coisas realmente, permaneçam, para que elas se estruturem bem, para que eu não fique sem chão, para que eu não fique sem rumo". Tanto que esse fechamento aqui, que falou de ajuste, né, no começo, não é um fechamento, é um ajuste para você ir para uma condição melhor. Então você está trabalhando aqui para o seu melhor, para esse relacionamento, para essa parceria. Então por isso que está falando: "Olha, se dedica", até porque, essa energia da dedicação está falando: "Olha, falta muito pouco para você chegar lá. Você está chegando num ponto importante aqui. Mesmo que seja um começo, peixes, ainda, mas é um começo estruturado. Então você está fazendo aquilo acontecer. É como se fosse uma planta que estivesse vindo para fora, saindo do chão mesmo. Você dedicou, fez todos os passos iniciais e agora ela vai sair para fora. Isso é muito importante para você, esse passo, mesmo que inicial. Para outros, são passos mais avançados, mas também são passos muito importantes, que você precisa ver acontecer para confiar em si e para estruturar sua vida também no modo geral. E vem aqui uma energia interessante, que aí fica para vocês aí se vocês têm conexão, que é de Miguel Arcanjo. Então ele é um ser aqui, uma entidade que pode te ajudar muito nesse período de maio, e se você já tem conexão com São Miguel, é fortalecer aí as suas orações, os seus rituais em relação a essa energia, a essa conexão que vocês têm com ele, porque vai te ajudar muito essa egrégora de São Miguel Arcanjo, essa energia que ele trabalha também de tirar, energias negativas, de ajudar também nos desafios, nas batalhas aí da vida, então ele é o seu aliado, a energia dele irá te apoiar aí neste mês de maio e nesses planos aí que você está fazendo, e também dessa outra parte aqui que está te ajudando, talvez você está precisando de ajuda, precisa de alguém aí, de uma mão amiga, e eu acredito que São Miguel também pode te ajudar quanto a isso, porque tem sim alguém te ajudando aqui nesse processo inicial. E para alguns casos já é uma parceria, para outros é uma pessoa aí que Peixes está precisando muito, que precisa chamar essa energia para trazer esse apoio. Bom, e agora para finalizar, eu tirei uma carta do tarô Zen de Osho e saiu para vocês o Criador. Eu vou ler um trecho dessa carta para ficar aí de reflexão para vocês do mês de maio. Vamos lá. O Rei de Fogo nos diz que qualquer coisa a que nos propunhamos agora, com o entendimento que vem da maturidade, trará enriquecimento à nossa vida e à vida de outras pessoas. É tempo de expressar-se utilizando quaisquer habilidades que você tenha, o que quer que você tenha aprendido com a sua própria experiência de vida. Bom, peixes, muito forte aqui essa energia de dedicação, é dedicar mesmo aos seus propósitos, que com certeza dará certo, e use as suas habilidades, que é a mensagem aqui final. Bom, eu vou parar por aqui, eu espero que essa leitura tenha te ajudado de alguma forma, não se esqueça de curtir, de comentar, se inscrever aqui no canal, isso ajuda muito os vídeos aqui a crescerem e chegarem para mais pessoas. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau. Olá, Escorpião, tudo bem? A leitura de hoje é sobre o mês de maio para o seu signo. Então vamos ver os principais acontecimentos, as principais energias e conselhos para você neste mês. Eu estou usando o tarô acástico, então as mensagens serão mais intuitivas, não estranhe. Bom, vamos começar. O mês de maio mostra uma energia de alguém que vai cruzar o seu caminho. Aqui fala até de caminhos desconhecidos aí, não é dentro da sua rotina, vai acontecer alguma coisa diferente aí que você vai encontrar uma pessoa que terá um papel importante agora neste mês. É um encontro marcado mais espiritualmente falando. O seu encontro com essa pessoa, para você, pode ser um acaso, mas no espiritual não é por acaso. Essa pessoa tem um papel importante, tanto que ela vem com um papel nas mãos. Isso pode ser simbólico, que ela está te trazendo alguma mensagem, ou ela está te trazendo algum documento importante, ou é o papel dela na sua vida neste período. E aqui essa energia de caminhos desconhecidos fala muito sobre destino, fala muito sobre o que você também não tem poder, sobre o que a engenharia da vida acaba ali fazendo e mexendo
nas pecinhas, né, que somos nós, e fazendo esses encontros acontecerem com um fundamento que para nós ainda é desconhecido, mas que com o passar do tempo a gente vai entendendo qual que é o propósito daquela pessoa naquele momento, porque às vezes é crucial, assim, que aquela pessoa cruza o nosso caminho. Então já vem falando muito de alguém nesse sentido, ou pode estar espelhada que a energia e você pode ser essa pessoa que vai cruzar o caminho de alguém e terá um papel importante que nem você sabe ainda, mas que as coisas vão acontecendo e com o tempo você vai tendo mais compreensão. Bom, no geral fala disso. Agora olhando os principais acontecimentos, o mês de maio fala de uma jornada de ascensão para Escorpião. Escorpião está evoluindo, está subindo, está chegando ao topo de alguma energia, de alguma situação, mas aqui fala de comprometimento, mais uma vez fala de papel. Tem um papel importante aqui para Escorpião, Escorpião está subindo aí, está se destacando em alguma área da sua vida, mas aqui também fala de renúncias, fala de conflitos, fala de batalhas, não é simplesmente sobre subir. Você passa por processos conflituosos, desafios para chegar nesse lugar, nesse topo aí da montanha. Então, para esse papel nascer, precisa dessas renúncias, precisa de resolver também alguns lados aqui que estão conflitando, e aí nasce esse papel, e aí nasce essa pessoa também dentro de você. Então, dá para entender aqui que Escorpião está evoluindo, Escorpião está num caminho, evolutivo muito importante agora em maio. Você tem um papel aqui, Escorpião, na sua vida, que talvez você nem tenha desempenhado ainda esse papel. Pode ser totalmente novo para você. Então, acho que cruzar o seu caminho com essa pessoa que vem no início, também está muito ligado com esse seu novo papel. Ou você precisa também de uma pessoa que já tenha um papel, um perfil parecido, para te instigar mais, para te puxar para essa nova realidade. Aqui também fala muito de uma nova realidade e uma energia de ascensão, que você está chegando num ápice, mas ainda você não chegou lá, mas você já está mais perto, cada vez mais perto. E agora é uma etapa que te coloca ainda mais perto dessa, eu não sei se é uma finalização, se é uma conclusão, mas você está muito perto de uma conquista. Então, você precisa de apoio, você precisa de um outro perfil, de uma pessoa muito forte para te ajudar, e você também precisa se ajudar, e você precisa subir. É uma questão aqui também de necessidade. Escorpião precisa subir e vai conseguir subir, mas ainda tem algumas coisas que te puxam para baixo, que te puxam para trás. E também tem muitas coisas ligadas aí com infância, com família, que influenciam aqui, até nesse seu processo de subida, ou que às vezes até te atrasa, de chegar nesse lugar, ou até de conseguir alcançar algum tipo de ascensão aqui. Mas dá para entender que você está num período mais ambicioso, você quer segurança, você quer uma estabilidade, você quer chegar em algum lugar também. Isso aqui não é só sobre energia, é sobre você nesse mês, nesse período, nesse seu momento atual, Escorpião. E agora olhando os conselhos, aqui fala para você observar mais as pessoas que estão à sua volta, que estão trocando com você, que você se relaciona amorosamente, na parte de amizade também e no seu profissional. Essas pessoas te influenciam muito e você também influencia elas. Vem essa pessoa que vai cruzar o seu caminho, que pode ser uma pessoa nova, porque aqui fala de caminhos desconhecidos. Então, por isso que você precisa observar mais ao seu redor, porque talvez essa pessoa já cruzou o seu caminho e você não deu a devida atenção, ou ela já te trouxe uma informação importante e você ainda não percebeu essa mensagem, esse sinal. E vem muito forte isso, né, no começo da sua leitura. Então, olhe mais ao seu redor. As coisas que estão acontecendo, mas principalmente as pessoas que estão chegando perto de você, porque elas estão trazendo, elas estão sendo usadas, espiritualmente falando, para te ajudar com essa conquista, para te ajudar com essa ascensão, para te ajudar nesse papel, para te trazer, porque aqui fala muito de um papel, né, porque pode ser simbólico, como eu falei, de um perfil que você vai atuar aí
enfim, mas pode ser também um papel mesmo, uma informação, uma mensagem que você precisa receber, uma resposta, mas que se você estiver distraído, se você não estiver colocando intenção nas coisas que você está fazendo, se você não tem atenção, passa batido. Então olhe mais ao seu redor, tem sinais aí vindo para você. E aqui fala muito da sua ancestralidade, da sua família, das pessoas que já se foram aí. Essas pessoas influenciam muito a sua vida, influenciam muito o seu emocional. Aqui também vem a energia de Arcanjo Miguel, então é uma energia que pode te ajudar, porque fala também muito de batalha aqui na sua estrutura, na sua energia, que vem muito da sua família aqui. Pode ser essa luta, né, essa energia de luta, de pessoas que lutam, que trabalham, mas também fala de disputa mesmo, questões de herança, questões de família aqui, brigas que ainda se perpetuam, ou problemas aí, pendências que você ainda tem por causa da sua família, de pessoas que já se foram mesmo. Pendências financeiras, problemas com outras pessoas, enfim, desgastes que você ainda passa por causa da sua família. Então aqui está falando: olha, observa mais se você também não está seguindo o mesmo caminho, porque aqui essa ascensão, esse novo papel, você também tem que cortar certos costumes, certas tradições que não te ajudam, que não ajudam a sua vida, que ainda perpetuam esses problemas aí da sua família no seu presente. Então, deixar que os mortos também se vão nesse sentido, não ficar trazendo para a vida coisas que já estão mortas, coisas que não realmente não trazem nenhum benefício, é sobre isso, porque tem tradições que sim, que valem a pena da gente manter, mas tem outras que não, principalmente quando está ligados aqui com brigas, com contendas, com disputas que não tem muito porquê aqui, mas isso mexe muito, principalmente com as suas relações e com o seu emocional, você vai levando esses comportamentos, essas atitudes para o seu emocional. E nas suas relações, se você traz muito essa briga, essa contenda, a tendência é de sempre trazer conflitos, as suas relações não acabarem bem. Então, essas coisas que você tem que se ligar mais. E esse novo papel, esse seu novo propósito, essa ascensão, é de uma pessoa diferente, é de uma pessoa evoluída. Então, algumas coisas aí você precisa evoluir dentro da sua criação, dentro de outras gerações, né, que vieram antes de você e que você pode mudar. Você está numa lapidação, Escorpião. Então você não é mais o mesmo. E você também não tem que permanecer com os mesmos erros. No geral, a mensagem está falando disso. E Miguel Arcanjo, é a energia dele, da egrégora dele, ele corta esses obstáculos, ele corta essas ligações que são negativas, e não só da sua família, mas de energias obsessoras também, energias baixas, que você pode chamar essa energia para quebrar toda essa estrutura, para você se conectar com pessoas melhores, com energias melhores, com entidades, né, energias espirituais também melhores, que para te guiar, você precisa de orientação nesse seu processo. E essa pessoa também que vem, que é uma pessoa de carne e osso, ela é usada justamente porque ela tem, né, essa orientação para te passar. É aceitar também a orientação, é aceitar o saber que alguém tem mais que você, para você trilhar um caminho mais fácil, um caminho de de não tanta, disputa, porque dá para entender que no geral o seu caminho é assim, de muita luta. E por que tanta luta? Vale a pena tanta luta? Tem coisas que não precisa lutar tanto. Então você está olhando para tudo com muita guerra, com muita luta e não precisa disso. E no geral aqui é para você aprender a lidar com o seu lado bom e o seu lado ruim, né, todo mundo tem isso, essa dualidade, mas é lidar da melhor forma. Uma hora eu preciso de mais introspecção, eu preciso de mais mistério, mas em outro momento eu preciso dessa energia mais viva, desse sol, dessa luz, é saber lidar com essas fases também. E você está no meio de uma fase, você não está nem uma coisa e nem outra, você está no caminho do meio. Você também está descobrindo qual caminho aí que você vai. Tem essa ascensão aqui que é porque você está indo para um papel diferente. Só que você também precisa desses 2 polos,
trabalhando junto com você, não é só uma coisa ou outra, é os 2. Essa luz e essa sombra, eh, nesse momento são muito necessários para você, aprender também a dosar, a domar as suas feras aí, as suas energias para que elas trabalhem ao seu favor. Mas além de você estar passando por esse processo, tem uma pessoa aqui que será muito importante agora em maio, que vai cruzar o seu caminho. Bom, e agora para finalizar, eu vou fazer uma leitura. Eu tirei uma carta do Tarô Zen de hoje, saiu para vocês, os amantes. Eu vou ler um trecho que vai ficar aí para vocês refletirem. Vamos lá. Se você se tornar consciente, alerta, meditativo, então o sexo poderá ser transformado em amor e a sua atitude meditativa tornar-se total, absoluta. O amor poderá ser transformado em compaixão, o sexo é a semente, o amor é a flor, compaixão é a fragrância. Bom, escorpião, fica aí essa mensagem final. Eu espero que essa leitura tenha te ajudado de alguma forma. Se não fizer sentido, veja seus outros signos fortes do seu mapa astral. Não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal, de comentar, isso ajuda muito os vídeos crescerem e chegarem para mais pessoas. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau. Olá, Câncer, tudo bem? A leitura de hoje é sobre o mês de maio e vamos ver aqui as principais energias, os principais acontecimentos e conselhos para este mês do seu signo. E eu estou usando hoje o tarô akáshico, então a leitura ela pode ficar mais intuitiva. Então vamos lá. Bom, o mês de maio para vocês fala de um novo começo, é um período novo, aqui fala de novas energias que estão ainda se formando, estão aí já no seu mundinho, porque tem alguma coisa destinada aí para você viver, algo novo, mas algo que já está escrito, é algo destinado mesmo, Câncer. Então já tem essa situação aqui se formando e eu acho que maio marca ainda o começo dessa energia. Ainda não dá para entender exatamente o que é, até porque fala de um marco novo na sua vida, de energias que estão se formando, mas eu acredito que com o decorrer do tempo e agora já em maio você vai começar a entender o que está vindo de novidade aí na sua vida. De principais acontecimentos em maio, aqui evidencia muito um grupo que você está inserido. Aqui fala também de conflitos, aqui também tem processos, podem ser processos na justiça. Então, se é algum processo, não é só você contra uma empresa, não é você só processando alguém, é um grupo de pessoas que montaram um processo, então tem essa disputa aqui acontecendo, ou é um grupo religioso, ou um grupo importante que você faz parte. Então, mas aqui, para a maioria, eu sinto que é um grupo religioso. Então tem uma disputa aqui acontecendo, tem problemas, nesse local, nesse ambiente, com essas pessoas, e para alguns casos também vem forte, questões aqui de condomínio, de prédio, reunião, síndico, problemas assim, nessas questões de moradia também. Mas eu vou focar aqui em grupo religioso, que eu sinto aqui que é a mensagem principal, dessa leitura. Esse grupo religioso tem acontecido aqui algumas disputas, alguns problemas, aqui vem forte 2 partes muito distintas, ou pensamentos aqui, visões que estão se conflitando muito, então alguém vê de um jeito, o outro vê de outro, né, se a gente está falando de autoridade aqui, nesse ambiente, então são cabeças que pensam totalmente diferentes e está dando problema com toda certeza, ou é do próprio grupo mesmo, como se tivessem 2 lados, ou 2 frentes aqui, que trabalham de forma muito distintas e tá dando problema. Então tá trazendo essa disputa aqui, então eu não sei se vocês têm que chegar num consenso de poder aqui, não dá para entender exatamente qual é a raiz da questão. Mas aqui fala muito de um processo de cura que você e esse grupo estão passando. Então também não é por acaso essa disputa aqui acontecendo. Mas aqui vem forte energia de Jesus e de Arcanjo Gabriel, nessa situação aqui de grupo. Vocês vão receber,
uma mensagem muito importante aqui com essa energia de arcanjo Gabriel, principalmente nesse quesito de grupo religioso. Independente se vocês acreditam ou não, se as crenças são diferentes, então vocês adaptem para a crença de vocês, essa figura de Jesus, essa figura de Gabriel aqui, mas é a mesma energia, é a energia que está sendo trabalhada aqui com esse grupo, que é cura e uma mensagem divina, vindo de alguma autoridade maior que vocês. Por mais que tenha esse jogo aqui de poder, que com certeza acontece nesse grupo, tem algo muito maior ou tem uma entidade maior, né? Se for também um lugar mais espiritualista, geralmente tem os mentores desses lugares, então esses mentores vão passar uma mensagem para o grupo, não só para uma pessoa, porque aí fica usando esse jogo de poder. Então, quando o grupo começa a perceber e receber esses sinais e mensagens, aquilo fica mesmo geral, para geral, e não fica assim, um recebe uma coisa e deturpa e passa para o outro. E aí todo mundo está vendo a mesma coisa. Se não for de cunho religioso, se for mesmo algo de processo na justiça, aí com certeza a autoridade aqui é um juiz, é uma pessoa capacitada, através de um advogado, enfim, que aí vocês chegam num consenso aqui, sei lá, numa resposta aqui de um processo. Mas a tendência é que agora, em maio, vocês cheguem a alguma resposta aqui, porque com essa mensagem é claro que vocês terão uma resposta. Vai bater o martelo aqui dessa situação, porque eu acho que já vem se prolongando há um tempo aqui o que está acontecendo. E a energia dessa situação fala que precisa de uma virada. Precisa também sair, tem uma energia muito misteriosa aqui, vocês precisam sair para fora desse mundinho que vocês estão. Vocês precisam ver outra coisa. Até por isso que vem essa mensagem, vocês precisam de uma informação nova, de uma resposta diferente para vocês saírem de uma espécie de caverna aqui, né, de uma situação que até pode rolar uma manipulação aqui, mas é uma manipulação também com um grupo, não é só com uma pessoa. Então por isso que vem essas energias trazendo cura, trazendo informação, porque precisa resolver aqui essa situação, não adianta ficar só nesse jogo de poder, porque aí a situação fica condensada demais e vocês que estão, de alguma forma, sendo manipulados ou usados, vocês não saem dessa caverna, vocês não saem dessa condição. Então tem essa ajuda aqui espiritual para as situações que são de cunho religioso espiritual, e tem também essa ajuda de profissionais quando é em casos aqui de processos na justiça. Então esse grupo terá algum tipo de resolução, até porque precisa mesmo. Então tem forte essa situação aqui que você está vivenciando dentro de um grupo, de um ambiente que tem várias pessoas ali. E aqui para alguns casos, que eu acredito que sejam mínimos, são questões também familiares, aí vara da família, questões com filhos, questões também de herança. Então aqui também vai chegar em algum tipo de resposta e consenso agora em maio. Bom, e de conselho para vocês, aqui fala muito, dessa energia dual, energia muito oposta, 2 polos muito extremistas aqui, tanto que vem para vocês o verão e o inverno. Essa coisa da depressão, da ansiedade, da alegria, né, essa mistura aqui que traz muito extremismo. Aqui está falando, Câncer, que isso é muito do ego, né, quando a gente fica muito no extremo, quando a gente só quer a nossa visão, quando a gente só quer o nosso jeito, quando a gente só quer impor a nossa vontade ou o outro, porque tem essa energia também desse grupo, né, desses pensamentos e dessas visões que são muito distintos, e aí fica como se fosse essa disputa mesmo, um quer assumir o poder de qualquer jeito, o outro também, e desse jeito não se chega em lugar nenhum. Com a sua energia inicial falando desse início, dessa nova formação aí que está em volta de você, de um novo começo, de algo que está escrito aí para sua vida, do seu destino, vem forte o número 1, né. Vem essa energia dual, mas está pedindo o quê? Unificação, está pedindo equilíbrio aqui. Então está falando: "Olha, equilibra seu emocional, equilibra os seus lados".
essa situação desse grupo aqui, reavalie se você precisa estar dentro de um grupo assim, com essa disputa, com essa briga, ou esse processo aí, se você está tentando um processo, essa briga vale a pena? Tem como chegar num acordo? Esse grupo aqui dá para chegar num acordo? Ou você pode ir para um ambiente mais unificado, um ambiente que não tem tanta desigualdade. Essa energia extrema também fala muito de desigualdade, Câncer. Então você está dentro de situações e de ambientes muito conflituosos, com muita desigualdade, com muito problema aqui, muitas cabeças diferentes que estão se chocando, não está entrando num consenso. E também quando fala dessa parte religiosa, isso também não é muito bom. É interessante que se tenha, visões diferentes, mas que somem, do que visões que se choquem, porque aí traz briga para o ambiente, né, traz contenda, traz desequilíbrio. Então, aqui está pedindo: "Olha, cuidado porque tudo isso é ego dessas pessoas, ego também seu". Então tem que trabalhar o ego. A briga aqui, na verdade, é de egos. São as visões do ego distorcidas. E não é realmente uma briga que vale a pena, não é algo que tem um fundamento. É tudo jogo de poder. Então você tem que avaliar se você está disposto, disposta de se manter em ambientes assim, o como que você pode melhorar para você ir para um lugar melhor. Aqui também vem nesse conselho a energia de arcanjo Rafael, que também é energia de cura. E na sua energia de maio, Câncer, vem muito a cor verde. A energia verde, que é a energia de cura, ligada ao chakra cardíaco, trabalhar muita cura de emoções, principalmente de emoções. Você tem um emocional muito forte, é da sua estrutura, do seu signo, o emocional. Então você não pode se deixar levar por esse turbilhão aqui de emoções suas, né, dessas emoções extremistas, ou de pessoas e situações à sua volta que te puxam por um lado, depois te puxa para o outro. Você tem que ir para uma condição, um lugar que tenha mais unidade. A sua estrutura, a sua energia, no momento está pedindo unidade. Que você não tenha que ficar, sabe, escolhendo lados, que você não tenha que ser marionete aqui ou ser usado. Aqui está pedindo que você consiga ver um trabalho mais coeso aqui, um grupo mais coeso, e não com esse jogo de ego, jogo de poder, porque não está te ajudando em nada, e também está te trazendo desequilíbrio, porque a estrutura desse grupo está tão forte que veio na sua leitura, então está influenciando a sua vida, o que está acontecendo com esse grupo, você está levando isso para sua vida pessoal também, você está levando isso para o seu emocional, te drena de alguma forma. E vem essas 3 energias aqui, né, de Jesus, arcanjo Gabriel, arcanjo Rafael, para trazer reflexão mais profunda para vocês, trazerem, mensagens do além, mensagens importantes, ou também, né, através desses profissionais, para quem está com processos aí na justiça, para te trazer um viés mais estruturado, alertas importantes. E aqui na sua energia também fala muito de medos, de insegurança, do lado sombra também aí agindo e trazendo essas dúvidas e te impedindo de ver a verdade, te impedindo de ver as coisas como elas realmente são. E aí você entra numa manipulação geral, assim, na sua vida, nesses grupos, nesses lugares que você é inserido. Então a sua energia está pedindo unidade, está pedindo fluidez, e também que você se livre de emoções densas, de dores, como vem muito forte cura também na sua energia, então aqui é dor, sofrimento, né, essa energia extremista também é sobre isso. Então os extremos, quando tem muita polarização, a gente vê isso de várias formas, né, na nossa vida, assim, na parte política, na parte profissional, como, essa desigualdade, como ela bagunça a vida de todo mundo que está dentro daquele processo. Porque vira só essa briga de lados e não tem uma unidade, não tem um pensamento unificado. Aí fica todo mundo sofrendo de um lado, enquanto outras pessoas estão se aproveitando. Então é sobre isso, assim,
que você tem que reavaliar sobre esse grupo, porque tá trazendo problema para você, tá pegando no seu pessoal também, e você tá levando isso para sua vida. E talvez você está também se unindo a essa energia. Sair dessa polarização, se você está também, porque polarização não é só sobre esses temas que eu falei, a polarização ela também está em nós. Então, quando a gente leva as coisas muito de uma forma 880, a gente vai encontrar isso na vida. Então, vai dar muito problema com as pessoas, os relacionamentos vão ficar mais conflituosos, porque é sempre essa briga. Eu sempre tenho que lutar aqui para botar minha visão, a minha ideia, e não é assim, Câncer. Tem que conseguir conversar, tem que chegar aqui num consenso. E a sua energia está pedindo o que? Acordo, consenso, unidade. Não é esse negócio, ai, vai para um lado, vai para o outro, o certo e errado. Aqui na sua estrutura não está falando nada disso, não é sobre isso. Não tem isso. Tanto que vem aqui entidades diferentes, né, energias que trabalham de formas parecidas, como Jesus, e a energia também de Arcanjo Rafael, que é de cura, né, trabalha muito cura. A representação deles vem forte com essa energia verde, né, para mostrar para você: olha, a gente pode trabalhar da mesma forma até em lugares diferentes, com a mesma proposta, ou com religiões até diferentes. Então tá mostrando para você que não precisa ficar escolhendo um lado, ou você também não precisa ficar entrando na briga dos outros, como tem esse grupo aqui, que tem alguma briga aqui, você não precisa ficar escolhendo um lado, porque aí fica colocando tudo dentro desse jogo aqui de interesses, e no fim das contas eu acho que isso nem te interessa, nem vai te beneficiar. Então, no geral, é sobre isso. E em questão de processos da justiça, aqui também é trabalhar esse acordo e esse equilíbrio, né? Sair dessa briga. Tem muitas brigas aqui que não valem a pena. E se está falando muito sobre cura, então aqui também está falando de dor, de energia baixa, de sofrimento. Então, é para vocês questionar, Câncer, até onde vai essa briga, até onde vale a pena isso daqui. Porque, no geral, aqui está falando muito de acordo, né? De chegar num consenso. Então, dá para entender aqui que essa briga ela não vale muito a pena, porque tá acabando com todo mundo aqui que está dentro desse processo. E quando fala também de grupo, às vezes são duas pessoas brigando, por exemplo, algum processo de um casal, mas toda uma família paga o preço junto com esse casal aí que, sei lá, está se separando, ou tem uma briga ali extensa entre eles, e aí todo mundo acaba, definhando com esse processo. Então é questionar se tudo isso vale a pena. Não vale. Mas, assim, é trabalhar de uma forma que se chegue numa resposta, se chegue num ponto final aqui que irá beneficiar todas as partes. Isso não significa que um lado tem que ganhar, não é esse tipo de disputa aqui. É realmente cada um ter o seu, trabalhar com o seu e não ficar só na disputa, porque aqui o que está em evidência é a briga, e é uma briga que não está dando em nada, tanto que vem só energia de cura, de mensagem, tá alertando, tá tentando ajudar. Por quê? Porque precisa de ajuda, porque não está conseguindo aqui chegar num ponto final. Isso precisa acabar, precisa de uma virada aqui, porque se não tem uma virada, não tem uma mudança, é só repetição, é mais do mesmo. E aí você fica também dentro dessa energia, mesmo que você mude de ambiente, você cai com pessoas muito parecidas, você cai em contextos muito parecidos. E aí você só troca de lugar, mas vive a mesma experiência. Bom, e agora para finalizar, eu tirei uma carta do Tarô Zen de Osho e saiu para vocês o sofrimento. Então eu vou fazer uma leitura de um trecho dessa carta para ficar aí para vocês refletirem sobre o mês de maio. Vamos lá. Tempos de grande sofrimento trazem em si, potencialmente, tempos de grande transformação. Para que a transformação aconteça, porém, é preciso irmos fundo às raízes da nossa dor, vivenciando a dor exatamente como ela é, sem culpa e sem autopiedade. Bom, Câncer, fica aí essa mensagem de reflexão para vocês. Eu vou parar por aqui. Eu espero que essa leitura tenha ajudado de alguma forma. Se não fizer sentido, veja seus outros signos fortes do seu mapa astral. Não se esqueça de se inscrever, de curtir o canal, de comentar. Isso ajuda muito os vídeos aqui a crescerem e chegarem para mais pessoas. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.